Fala, seus reinantes, muito boa noite. Como é que vocês estão, gente? Aula 2, Que aula 2 da semana da pressão. Caraca, fui ali, voltei. Quando voltei já estava cheia a sala. Vocês estão bem? Seguinte, se preparem, tá? Se aqueçam aí. Depois dessa aula, a gente vai ter também a comemoração dos resultados do pessoal que concluiu a segunda turma do Método Ativação. Então, se vocês quiserem ficar, vai ser muito legal. Seguinte, passando as mesmas instruções aqui, que eu sempre passo. Quem quiser fazer alguma pergunta, falar algo, sinta-se à vontade. Importante lembrar que a gente sempre dá essa liberdade aqui para vocês falarem, perguntarem, enfim. Não precisa se prender ao fato de eu estar falando, pode levantar a mão, pode ligar o microfone, é bem tranquilo, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho. Ontem a gente falou sobre o poder da autorresponsabilidade. E você assumir a responsabilidade da sua vida, dos seus resultados, vai te fazer crescer, vai te trazer mais resultados na vida e abandonar a culpa também. Hoje a gente vai falar sobre algumas outras coisas, né? A gente vai falar hoje sobre a descoberta. Na verdade, vamos fazer diferente, né? Vamos falar hoje sobre algumas chaves que vão te fazer prosperar. Foram chaves que me fizeram prosperar também, mas que a gente vai tratar isso um pouco mais a fundo. E essa questão que a gente vai falar hoje, a gente vai falar no outro dia. Antes de tudo, é importante vocês saberem que sim, existem algumas coisas que nos potencializam para o resultado, que potencializam o nosso resultado, né? Que a gente pode ter mais resultados, sim, simplesmente por algumas atitudes que a gente tem. São algumas coisas que vocês perguntam muito, muito, muito. Quando foi que virou a chave? Meu Deus do céu, quando foi que virou a chave para a transformação? Qual a chave que precisa virar para ter resultado? Qual a chave que eu preciso virar para mudar minha vida? É o que todo mundo quer saber. Eu curto falar disso porque ontem, por exemplo, a gente estava falando de uma dessas chaves, que foi a chave do ambiente. Que o ambiente, quando você está com o ambiente preparado, isso influencia totalmente nos seus resultados. Todo mundo que está aqui nesse. Por que eu quis criar um grupo específico para a gente participar do desafio? Eu entendo que quando a gente quer ter um tipo de resultado, a gente precisa estar em um ambiente totalmente ativo nesse sentido. Então, todas as pessoas que querem ter resultados precisam estar em um ambiente favorável. Você sabe, você que provavelmente está buscando resultados aí e não tem resultados, você sabe que uma das coisas que mais dificultam isso é um ambiente que está despreparado. É estar sozinho, não ter com quem andar, não ter com quem contar, não ter com quem dividir. Ou muitas vezes o que acontece de pior, pessoas que estão mais próximas a você indo contra, fazendo uma força contra aquilo que você acredita. Então, um ambiente preparado, ele influencia sim nos seus resultados, ele vai sim dar os resultados que você quer, e não tem como você não ter resultado se você está no ambiente certo, fazendo as coisas certas e se conectando com pessoas certas. Então, é por isso, exclusivamente por isso, que a gente cria um desafio para juntar ali um grupo de pessoas que realmente estão comprometidas com a própria mudança. Então, quero que vocês entendam. Existe a melhor forma de você mudar o ambiente, é mudando o ambiente físico, tá? Trocando de casa, pelo menos. Cara, eu não consigo mudar de cidade. Se programa para mudar pelo menos de casa. Muda de rua. Você já vai ver quanta coisa muda na sua cabeça.
Semana passada, minha mulher e eu estávamos olhando a rua onde a gente morava, onde a gente tem casa lá em Salvador, e a gente se assustou. A gente se assustou de verdade com a diferença que a gente estava de frequência. E a gente olhava assim, caraca, parece tão diferente agora, porque de fato a gente mudou. Você não consegue mudar, às vezes, no ambiente físico já. Beleza. Apesar de que uma tarefa que eu colocaria aí, se eu fosse você hoje, eu colocaria uma data para me mudar. Leva isso muito a sério. Para me mudar, escolhe um bairro legal na sua cidade aí. Um bairro que você olha e fala, esse bairro é um bairro bom. Coloca isso como uma meta, como um alvo. Para quando? Sei lá, daqui a 6 meses, final do ano, daqui para o final do ano. Eu faria isso antes, mas eu sei que às vezes tem toda uma programação, então coloca, mas é importante você ter uma data para mudar. A Gilmar quer falar algo aí? Opa, boa noite. Boa? Essa questão aí é bem interessante, Paulo, pois eu já coloquei minha casa à venda e à troca faz mais de um ano, cara. E hoje eu assisti um filme, né? E o filme me fez refletir bastante. É comum as mulheres, né, entre aspas, e os homens também falam assim, só atrai o dedo podre, tem o dedo podre, só atrai aquele que não presta, que não sei o quê. A gente ouve essas frases muito comuns no dia a dia, na minha região. Sim. E hoje eu me venho refletindo que na minha infância eu vivi em casa, vivi em bares, né? Vivi uma vida meia bagunçada, né? Se não tive infância. E hoje eu estou morando ao lado de dois bares. É uma confusão enorme que eu com esse pessoal que é ligação, aí eu tento conversar, tento manter um diálogo, às vezes ligo para a polícia e tal. Aí eu me vejo pensando, rapaz, será que eu não estou me sacaneando, me auto-sabotando? Olha só, vivi a minha infância inteira em bares, né? E hoje eu estou adulto e estou do lado de um bar. Aí caiu, putz, caiu a ficha. Eu fui refletir, mas eu estou há mais de um ano, acho que não, 2 anos eu acho. Porque a placa de venda, eu boto no meu status, vende, bota. Cara, e só apareceu até hoje duas pessoas interessadas. Aí me vem refletir agora. Será que é uma autossabotagem? Né? Ou será que eu não estou buscando o suficiente ou as pessoas certas? E a pergunta, a próxima pergunta: como encontrar as pessoas certas para que eu possa trocar essa bendita casa? Né? Não sei se vocês Dá, conseguem entender a minha colocação, mas, dá pra cara, entender. pense numa situação constrangedora você morar vizinho a dois bares e um vizinho que não gosta de som. E Eu aonde moro, a minha cidade aqui, as pessoas não respeitam lei, não respeitam o vizinho, não respeitam idoso, criança, já não respeitam nada, cara, nada, nada. Simplesmente liga o som, toca ali, aumenta o volume e a noite toda. E minha parece casa que era a polícia exatamente tá. assim lá em Salvador. Era exatamente assim. O pessoal, domingo de manhã, já acordava com som muito alto, incomodando demais. E, para ser bem sincero, a gente tem 1 ano e 2 meses que saiu de Salvador e até hoje a casa da gente está fechada. A gente nem alugou. A gente só vai alugar ela em setembro. Graças a Deus já vai alugar até. Só que foi muito difícil, tá? Porque no começo eu contava com o valor do aluguel dessa casa para poder ajudar a pagar. Imagina, a gente sai de lá, vai para um outro estado, sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. E aí fecha a casa, a única coisa que a gente poderia alugar e fazer uma renda, a gente não consegue alugar. Só que isso daí também não Isso, pode ser. Eu entendo, tá? Eu quero que vocês saibam, tipo, eu entendo que cada um tem seus compromissos, cada um tem sua necessidade. Eu nunca vou falar algo para ferir isso, mas isso não pode ser uma coisa que vai impedir você de prosperar. E eu vou tomar esse exemplo daqui do Gilmar, que foi o que ele perguntou, mas assim,
Se você ficar com o pensamento de eu preciso alugar minha casa ou vender minha casa para poder mudar, se levar 5, 10 anos para você conseguir fazer isso, você vai ficar com sua vida travada esse período por causa de uma casa. Minha casa foi construída do zero por mim, né? Tipo, eu paguei tudo, né? No terceiro andar, como eu não tinha dinheiro para pagar um ajudante para colocar o material para cima, então eu colocava o material para cima sozinho. Eu chegava do trabalho tipo 8 horas da noite, ficava de 8 horas da noite até 1h30, 2 horas da manhã colocando material para cima, no terceiro andar. Ia para casa, 2 horas, acordava às 7 da manhã, tomava um café às 7h30, eu estava lá de novo na casa e ficava colocando material para cima até 11 horas da manhã, de 7h30 até 11 horas da manhã. Era o tempo que eu voltava correndo para casa, tomava um banho, almoçava e ia para o trabalho, para ficar até 8 horas da noite e repetir a rotina. Foi um mês fazendo isso. E eu colocando todo o material para cima, sozinho. No final, que teve alguém que me ajudou lá, um vizinho que resolveu me ajudar. E eu não tinha nem como pagar ele, ele ajudou porque ele quis mesmo. Então, imagina para mim o quanto foi difícil desapegar. Poxa, a gente construiu. Quando eu casei, minha casa não tinha porta, não tinha janela, não tinha eletricidade, não tinha nem banheiro. Eu casei só com a casa rebocada, não tinha nem piso no chão. Então, a gente não precisava fazer isso, tá? A gente não tinha problema com a família, nem Carol com a dela, nem eu com a minha, mas a gente queria viver junto, construir nossa vida juntos. E a gente resolveu casar assim. Dali em diante a gente foi construindo. Levaram 4 anos para nossa casa ficar pronta, toda do jeito que a gente queria. A nossa casa ficou pronta em dezembro de 2021. E a gente só finalizou a construção da nossa casa porque eu falei, a gente ia viajar em março de 2022, eu falei, eu vou curtir pelo menos 3 meses com minha casa pronta. Então eu falei, não aceito sair daqui sem curtir essa casa, pelo menos da forma como eu gostaria. E aí a gente ajeitou, terminou tudo. Mas eu só curti minha casa pronta mesmo 3 meses. Eu gastei muito dinheiro para deixar ela do jeito que eu queria. Só que isso não pode parar a nossa prosperidade. Quero que vocês entendam isso. É muito bom construir. É muito bom você ter um cantinho ali seu. É suado, eu sei como é. Eu sei o quanto é suado. Mas eu quero que vocês entendam, isso não pode parar você de prosperar. Por isso que eu vou pegar no pé aqui de vocês. É a semana da pressão. É a semana da pressão. Vocês precisam entender isso. Não dá para parar por causa de, independente do motivo que seja. Paulo, eu tenho um filho, a gente, enfim, tem uma dificuldade, as contas são muito apertadas, enfim, cada um sabe a dificuldade que tem aqui, mas isso não pode impedir você de prosperar. Se você coloca a sua dificuldade atual como um impedimento de fazer você prosperar, você não vai dar novos passos. E eu quero que você imagine sua vida daqui a 5 ou 10 anos a mesma coisa que é hoje. É muito mais cruel. É muito melhor você aceitar pagar o preço que você precisa pagar hoje para ter o resultado lá na frente, do que você ficar mais ou menos ali o resto da sua vida. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Quando você tiver o pensamento de que precisa entender, eu preciso confrontar meus medos, eu preciso ir para cima da vida que eu quero, buscar a vida que eu quero, você vai entender que você vai ter que ter atitudes que você não quer ter no momento. Ainda hoje, para vocês saberem, de verdade, acontecem coisas que me confrontam de uma forma terrível.
Tava falando aqui em uma das reuniões com o pessoal, não sei quem é que viu aí eu falando, quem me viu falando isso. Eu falei, gente, é, eu outro dia fui confrontado em um novo nível de escassez. Que eu moro em um apartamento aqui em Alphaville, e aí a gente vai trocar para um outro. Só que vai trocar para um outro e vai gastar mais. Eu deitei na cama assim, em posição fetal, com o joelho assim encolhido e deitado de lado assim na cama, falando: meu Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. E o coração queimando, faz. Carol tava do lado, ela ria de mim, ria tanto. Ela falou: Paulo, que é isso? A escassez? Eu falei: exatamente, a escassez está gritando. Mas só que, como eu entendo um pouquinho de bloqueio, e aí entra um outro problema, que quando a gente começa a entender disso, a gente não consegue ficar com isso mais. Eu falei: vou ter que fazer, só para destravar. E entendam, gente, que não é tudo sobre dinheiro, não. Não é tudo sobre dinheiro. Vocês ficam num pensamento aí de não posso gastar dinheiro porque eu tenho que economizar, porque tem outros compromissos e tal, e tal, e tal. Entenda, não é tudo sobre dinheiro. Na verdade, quando você se envolve com coisas novas, o que pode acontecer de melhor com você é você ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Por quê? Você trocou de ambiente. Só que só trocar de ambiente não é suficiente. Não é suficiente. Tem gente que acha que vai vir para aqui para Alphaville e as coisas vão acontecer. Não vão. Você precisa trocar de ambientes e conhecer novas pessoas. É uma outra chave. A chave de um network. Aí vocês vão entender também por que que no grupo é aberto e por que uma das tarefas do grupo que a gente coloca lá é o network. Vocês acham que vocês sabem o que é fazer network, mas não sabem. Quer fazer um networking forte mesmo? Entenda uma coisa. É sobre pessoas, conectar com pessoas. Está lá em um grupo, gere o máximo de valor possível. Ajude as pessoas, resolva problemas. Não fique querendo só atrair para você fazer as coisas, para você crescer. Não, ajude mesmo com o que você tem. Pegue, entregue o máximo do que você consegue ali. Tá vendo alguém com alguma dificuldade? Vai lá e não, deixa eu te ajudar para resolver isso daqui. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo, a pessoa vai sentir a necessidade de fazer a mesma coisa por você. O networking, ele é uma coisa que tem que funcionar para os dois lados. Não é para um só. Quando você entender isso, você vai saber de verdade que a construção de network é uma coisa boa. Podem perceber aqui. Eu não sei se todo mundo aqui, eu imagino que não, mas algumas pessoas aqui já devem ter recebido mensagem esse mês minha no privado, no WhatsApp. Como é que tá a experiência lá no grupo? Tá sendo legal? E aí a pessoa vem, começa a conversar, a gente gasta um tempo ali conversando. E é um network, é gerar valor para vocês. Vocês precisam entender isso. Então tá lá no grupo, lá esse grupo da Semana da Pressão, tá? É um grupo aberto. Vocês podem falar à vontade lá. Aproveita esse momento para conhecer as pessoas. Alguém postou no Instagram, foi interessante para você o conteúdo dela? Vai lá, segue, combina. Poxa, vamos fazer uma live juntos? Vamos trocar uma ideia? E vai. E é como se fosse uma amizade. Não necessariamente precisa ser um nível de amizade. Mas entendam o que eu quero falar. É algo de servir para quando você precisar de algo, você ter com quem contar. Conheceu novas pessoas, olha o que vai acontecer. Você vai ter novas ideias. Porque cérebro conecta com cérebro, surge uma ideia. Então vocês vão começar a ter novas ideias. E é aí que entra o benefício da mudança. Porque o que acontece?
Quando você está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, você está fazendo as mesmas coisas todo dia fazendo as mesmas coisas. Passou isso daí, esse período, desculpa. Você está ali fazendo todo dia as mesmas coisas. Você vai ter sempre os mesmos resultados. Agora, quando você conhece pessoas diferentes, essas pessoas. Você acabou de conhecer gente diferente aqui. Você tem a opção de ficar com essa pessoa ou não ficar na sua vida. As pessoas que já estão na sua vida hoje, é muito pouco provável que você consiga desconectar. São parentes, são amigos, são pessoas que, na maioria das vezes, só fazem te atrapalhar em questão de resultados. E você sabe disso, entendeu? Mas só que quando você muda de ambiente, aquelas pessoas já não são mais as mesmas. Quando você começa a conhecer gente nova, você começa a ter a possibilidade de filtrar isso. Essa pessoa daqui faz sentido andar comigo. Ou para essa pessoa daqui não. Ela não tem princípios que são iguais aos meus. Teve um rapaz aqui que eu estava criando um evento e ele, num grupo meu, ele causou confusão 3 vezes. E ele ajudava um player, desculpa, ele ajudava um player grande. E aí eu falei, amigo, eu entendi que o projeto não é para você. Muito obrigado, vou te remover do grupo. Removi ele do grupo. E aí ele falou comigo no privado assim: você não sabe quem sou eu, porque eu poderia te ajudar a fazer isso, porque eu ajudo tal pessoa e eu faço isso, isso. E eu deixei. Ele falando, "Ó, amigo, você poderia ser o melhor cara do mundo. E eu não duvido que você seja, não, que você pudesse de verdade me ajudar. Mas a forma como você se posiciona, eu de maneira nenhuma ia aceitar nunca fazer nada com você. Tá? Muito obrigado pelo seu trabalho. Você está livre para ir." Ele não respondeu mais nada. Porque se é uma pessoa que está causando problema já comigo assim de cara, eu não vou deixar ela ficar comigo, porque ela já está me falando o que é que ela vai fazer lá na frente. E eu tenho a possibilidade de fazer isso. Agora, se fosse um amigo meu, já seria mais difícil de cortar isso. Se fosse um parente meu, já seria mais difícil de cortar isso. Se eu tivesse no mesmo ambiente, né? Hoje não, hoje eu já aprendi. Só que no mesmo tempo a gente conhece gente nova. Quando você conhece gente nova, você tem novas ideias, essas pessoas vão acrescentando em pensamentos que vocês têm. Poxa, tive uma ideia, vou fazer isso. Em uma conversa dessa daqui que a gente está tendo, tenho certeza que algo que eu estou falando vai mexer com a cabeça de vocês e amanhã vocês vão acordar com uma ideia nova. Cara, eu tive uma ideia. Ou daqui a semana que vem. Podem perceber, gravem isso que eu estou falando. E eu quero que vocês me falem depois. Em algum momento vocês vão ter alguma ideia, seja hoje, amanhã, semana que vem. Alguma ideia vai brotar porque está conversando com gente diferente. São pensamentos novos. Ontem, quando eu estava falando aqui na reunião sobre o casal de amigos que a gente tem, que são do Rio Grande do Sul, eles são milionários e eles falaram algumas coisas que deram ideias para a gente. Ele abriu a ideia da gente assim de falar: por que vocês não compram logo um apartamento? E eu falei: não, é caro. Ele, Paulo, para com isso. Você vai comprar seu apartamento e você vai ver que é muito simples. E ele me fez me sentir um idiota. Eu me senti um idiota, não foi ele que fez, mas eu me senti um idiota de não pensar dessa forma. Só que o pensamento dele mais à frente fez o meu acelerar também. Eu falei, cara, é possível comprar um apartamento. Só precisa agora ter a grana para isso. Mas a forma como ele falou, o que ele foi falando ali, foi ajustando na minha cabeça. Falei, não, não é uma coisa impossível. O valor de um apartamento não é algo que é muito acima. Não sei, eu vou dar um jeito de encontrar a saída. Sabe? Eu vou conseguir chegar a esse ponto daí. Ele me fez enxergar que era possível. Aí entra uma outra coisa. Teve uma nova ideia, nova ideia, a gente vai entrar em novas ações. Eu vou fazer coisas novas em direção ao apartamento. Em vez de ficar me limitando só ao aluguel, eu vou começar a pensar
em alternativas para comprar, mas eu vou ter ação em relação a isso. Eu vou conseguir definir metas para comprar um apartamento. Teve novas ações, vai ter novos resultados também. E o resultado é o que todo mundo quer. Se você não quisesse ter resultado, você não estava nem aqui hoje. Sabia disso? Deixa eu ver aqui o que a Gabi falou. Se vocês não quisessem ter resultado, vocês não estavam nem aqui. Gabi falou, você saiu da sua realidade e entrou em outra realidade. Isso, totalmente isso. Minha realidade mudou muito, gente. Minha realidade mudou muito. E é muito desafiador. É muito desafiador. Não é fácil. Sei que quando eu falo aqui, você pode olhar e pensar, mas para você foi mais fácil. Não, não foi. Não foi. Foram muitas noites chorando. Foram muitas noites preocupado. Foram muitas noites sem dinheiro. Foram muitas noites pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu coloquei minha família nessa daqui, eu tenho que tirar nessa doideira de mudar. Eu coloquei, eu tenho que tirar, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que fazer o negócio acontecer. Então não ache que foi fácil, não ache que foi mais fácil para mim do que é para você. Não ache que para mim eu consegui mais rápido do que você vai conseguir. Sabe qual a distância que me separou meu resultado do seu resultado? Foram as minhas ações. É o que eu decidi fazer. É o que eu decidi abrir mão. É a vida que eu queria ir buscando ela. É ensaiar. É estar em um ambiente assim de aprendizado. É ouvir essas mesmas coisas aqui que vocês vão me ouvir falar várias vezes, até entrar na cabeça de vocês. Às vezes eu sou muito repetitivo nas histórias, para que vocês entendam. Tenho certeza que muita gente aqui já me ouviu contar minha história de saída de Salvador, ida para Gramado e vinda para aqui para Alphaville agora várias vezes. Paulo, por que você conta isso? É porque não tem história para contar? Não, tem muita história para contar. Mas é porque cada vez que eu vou contando essa história, alguma coisa vai virar na sua cabeça. Alguma chavezinha vai virar na sua cabeça. Olha, o Daniel falou aqui, acredito que é mais por conta da vergonha que a galera tem para não trocar o networking. É isso, gente. Alguém me confirma aí, por que vocês não fazem networking? Me explica aí. Não sabe como fazer? É vergonha? Alguém fala aí. Então, um exemplo. Recentemente, eu sou um cara bem comunicativo, tá? Mas recentemente eu comecei a me frear um pouquinho mais. Cara, eu estive em alguns grupos e foi incrível a reação de alguns administradores de grupos. Teve um, foi muito engraçado, eu entrei no grupo, aí eu coloquei, né, o meu Instagram e tal. Você acredita que o cara me bloqueou, me removeu do grupo e ainda falou que eu estava lá para tomar, como que essas palavras, para tomar os clientes dele, uma coisa assim. Eu fiquei perplexo, digo, meu Deus do céu. Aí, cara, um grupo é você trocar, né? Trocar conhecimento, trocar experiência, fazer contatos. E esse cara é aluno também do Piorano. Eu achei incrível a mentalidade desse cara. Eu digo, nossa senhora. Aí bloqueou. Cadê o coração ensinável desse homem, Jesus? Justo, verdade, verdade. Vou dar uma dica para vocês nesses grupos. Vou dar uma dica, uma dica. Que vai fazer diferença total para vocês. Nesses grupos de transbordo, hoje acontece muito de você ver o tempo todo só gente divulgando. Divulgando no Instagram, divulgando suas postagens, divulgando conteúdo para venda. O tempo todo. E não tem problema nenhum, eu faço isso também. Mas assim, tem alguns grupos que são mais fechados para determinado assunto e tem grupos que são totalmente abertos. Filtrem os grupos que são totalmente abertos e nesse grupo você taca a pau. Pressão mesmo. É para divulgar, você divulga. Agora nos grupos mais fechados, não coloca link assim diretão, não.
que é que você pode fazer? Primeiro, perguntar ao administrador do grupo. Posso fazer? Porque ali você já criou uma proximidade com o administrador. Se ele falar que pode, ninguém vai dizer que não. Se ele falar que não pode, está tudo bem. Alguém faz alguma pergunta no grupo, vai lá e responde. Alguém tem algum problema, vai lá, ajuda a resolver. Por quê? Isso daí as pessoas vão querer te conhecer. Poxa, me passa seu Instagram. E aí você chama no privado, olha, eu vi que você está com tal problema lá, tal, com essa dificuldade. Eu consigo te ajudar nisso. E vai lá e resolve. Ou pergunta ao administrador do grupo, se for um grupo mais fechado. Você tem algum grupo que a gente pode fazer network, que a gente pode trocar Instagram, tal, algo assim? E aí, se o cara liberar, tudo bem. Isso daí é muito bom, porque pelo menos com o administrador do grupo, você já tem ali uma proximidade um pouco maior. Ontem quem estava aqui foi o Jonathan. Eu falei aqui. Ano passado eu divulgava muito no grupo dele. Imagina, todo dia eu divulgava um vídeo que eu postava no canal. E eu colocava lá mesmo, tranquilo. Só que antes disso eu perguntei para ele, poxa, posso fazer? Porque se ele não liberasse, né, ia ficar bem chato. E eu sabia que incomodava postar vídeo todo dia. Só que como ele liberou, eu tinha um respaldo. Mas uma forma muito boa também de vocês poderem divulgar o trabalho de vocês é ter no próprio grupo de transbordo. Tenha o próprio grupo de vocês. Vocês vão começar a ser referências para outras pessoas, sabiam disso? Ah, Paulo, eu não sei o que é que eu vou falar, não. Você vai descobrir, gente. Você vai descobrir. Cria lá um grupo, mantém uma ordenzinha ali dentro do grupo, e vocês vão perceber, as pessoas vão começar a te olhar com muita referência. Olha o que eu faço dentro do grupo lá. Antes o grupo era aberto. Só que como muita gente postava link de venda, essas coisas assim, eu fechei o grupo. Até para ter muita mensagem só filtrada, né? Mensagem com conteúdo legal, tal, para ajudar vocês. Então, comecei a fazer isso. Só que eu comecei a falar o seguinte, gente, quem for chamado no privado por alguém para oferecer alguma coisa, me manda um print no privado porque eu removo a pessoa. Porque eu quero que todo mundo saiba que lá no grupo eu não quero desordem. Eu não quero ninguém tendo uma experiência desconfortável e falando, não, eu vim do grupo do Paulo. Esse grupo, o pessoal fica chamando a gente no privado para oferecer coisas. Entendeu? Então eu falei, não, isso daqui eu não quero. Quem fizer, eu vou remover do grupo. Teve uma pessoa que eu removi a terceira vez. Eu falei com ele, amigo, por favor, não volta mais no meu grupo. Já é a terceira vez que eu tô te removendo. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Mas quando você tem seu grupo de transbordo, você coloca as regras nele. Entendeu? E aí você faz do jeito que você quiser. E isso é muito bom, porque você está se posicionando como um líder. Só que quando você posiciona como um líder e você bota ordem ali no grupo, você está criando um ambiente ali, além de governo, você está se posicionando como referência e está atraindo pessoas novas para perto de você. As pessoas que estão interessadas minimamente no assunto que você fala. Paulo, eu não sei que assunto que eu falo. Pega o assunto que você mais gosta de aprender. Pensa aí, qual é o assunto que você mais gosta de aprender, o que você mais tem resultado, que você falaria tranquilo. Não sei. Quais são os vídeos que você mais vê no YouTube? O que é que você mais gosta? E aí cria um grupo para falar só desse assunto. De repente você gosta eu gosto de desenho animado. Cria um grupo para falar sobre desenho animado. Ah, Paulo, mas isso daí não vai dar dinheiro, não. Dá. Acredite. Com o conhecimento que você tem hoje, você pode criar um grupo de transbordo, gerando valor para o pessoal e ganhar dinheiro com isso. Tem gente que paga curso para aprender a cuidar de orquídea, gente. Na minha cabeça isso é doideira, mas
A pessoa faz dinheiro com isso. Entendeu? Então você tem que ter seu grupo de transbordo, tem que ter ali um ambiente que é seu. Você vai se posicionar em diversos momentos, tem que se posicionar, um líder precisa de posicionamento, porque o posicionamento ele causa divisão. Posicionamento muito forte, ele causa divisão. Quem concorda fica, quem não concorda sai. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. Quer ver uma coisa que causa muita divisão, e vai ser muito fácil de vocês entenderem? Política. Na época das eleições aí, quem se posicionou nas redes sociais sabe, perdeu muito seguidor. Eu fiz isso. De um dia para o outro, foram 100 seguidores que caíram assim de vez. Só por causa de uma postagem que eu fiz de política. 100. Eu, legal, vou continuar. Ah, mas vai perder seguidor. Tô nem aí, eu quero gente perto de mim que queira aprender o que eu tô falando. Vocês podem perceber, lá no grupo principal, tá saindo muita gente do grupo e não tá entrando ninguém. Eu não tô na fase de recrutar gente para o grupo. Eu tô na fase de chamar o pessoal no 1 a 1, no WhatsApp, para que quem tá interessado fique, quem não tá saia. E eu quero que seja assim. No desafio, eu falei, para entrar no grupo, você tem que pedir a solicitação e mandar uma mensagem no privado, porque eu só quero que entre quem está interessado mesmo. E aí eu consigo filtrar essas pessoas. Tem que ser intencional fazendo essas coisas. Porque se você não é intencional fazendo isso, em filtrar as pessoas, você vai atrair todo mundo, não vai ter um posicionamento. Quando você falar algo que você pensa que é a sua realidade, vai causar confusão e você não vai falar. Então tem que ter seu posicionamento. Vez ou outra você vai falar alguma besteira ali, tá tudo bem. Depois corrige. Gente, me perdoa, falei besteira. Vamos continuar aqui e é pau na máquina. Mas tenha um posicionamento como líderes. Essa é uma outra chave também. Posicionamento. Se preparem para serem atacados, para serem xingados em alguns momentos. Se preparem, mas tem que acontecer. Bobagem isso. Bobagem ser atacado de vez em quando. Vez ou outra acontece comigo. Mas só que assim, quando acontece comigo eu já sou logo decisivo, né? Pablo é meu mentor, pô. Então uma coisa que eu aprendi com o Pablo é a seguinte: tenha sempre uma resposta na ponta da língua para não ter que engolir sapo de ninguém. Então, se a pessoa vier me atacar, ela vai atacar e vai receber de volta, tranquilamente. Não tem problema nenhum com isso. Agora, se a pessoa vier, discorda de você e tal, quiser conversar, a gente até conversa. Mas se vier me atacar, bateu, levou na hora. Para entender, aqui tem governo. Aqui tem governo. Eu governo minha vida. Eu cuido daquilo que é importante. Alguém quer perguntar algo aí? Deixa eu ver o chat aqui. Encare a dor, fugimos dela e por isso a falta de resultado. Tá aí. Encarar a dor. Se fosse vocês, de verdade, eu colocaria a data hoje para mudar de ambiente. Colocaria muito isso. Outra coisa que eu faria também seria Pode repetir, eu não escutei. sobre Colocaria o quê, Paulo? a data, Falhou aqui. a data para mudar o ambiente. A data para mudar o ambiente, gente, é essencial. Eu, quando decidi que eu ia mudar, era agosto de 2021. 7 meses depois, eu coloquei a data para poder sair. Foi março de 2022. Foram 7 meses. Então não tem isso de ser pouco tempo, muito tempo, não. Só colocar a data mesmo. Outra coisa que é importante fazer é modelagem. Nossa, modelagem é muito bom, aprender com outras pessoas.
entender como é que funciona o pensamento de tal pessoa. Invista um tempo nisso, nas pessoas que vocês se conectam, as pessoas que vocês vão aprendendo no meio do caminho. Pensa assim, como é que essa pessoa pensa a respeito de tal assunto? Agora só escolhe um assunto. Só um assunto. Deixa eu perguntar uma coisa aqui e ver se alguém tem dúvida disso. Qual é a única coisa, qual é o único assunto que eu falo hoje em dia? Desbloqueio. Ponto. Paulo, se a gente falar de outra coisa, tudo é voltado a isso. A semana da pressão é uma semana para ressignificar suas crenças. É destravando algumas coisas, é virando algumas chaves. Entendeu? Porque eu escolho um assunto para ficar bom nisso. E aí eu consigo modelar as pessoas certas. Porque é o meu assunto, é aquilo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Óbvio que eu vou abrindo outras coisas mais para frente, como agora mesmo. Eu já tive ideia de outros produtos, outros serviços para poder oferecer também, mas fruto disso, de falar de desbloqueio, de ter uma imersão, entendeu? Então aí eu já desenvolvi dentro disso. Atendimento individual, já vou vender um curso que é só do desbloqueio, para o pessoal que quer só desbloquear. Eu já vou ter um grupo privado, já vou ter um e-book que eu vou vender voltado ao assunto. Mas é porque eu tive uma ideia principal. Mas, Paulo, você não pensa em futuramente falar sobre. Não, não penso. Porque eu quero fazer, eu quero pensar agora no que vai me dar retorno. Agora, eu consigo aprender mais certo sobre determinado assunto. Por isso que eu falei, crie o grupo de transbordo dentro daquilo que você gosta de falar. Porque quando você tiver o grupo de transbordo, você vai ficando mais especialista naquele assunto. E vai modelando pessoas certas. Faz sentido para vocês aí? Você faz desbloqueio online também? Faço. É muito doido os primeiros desbloqueios online que eu fiz. Falei, meu Deus do céu, isso daqui não vai dar certo, não. Mas dá certinho. No ativação, Gabi, a gente fez na turma um, foram 40 pessoas fazendo desbloqueio juntas. Ah, Sabrina aí. Eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, isso daqui vai dar muito errado. Eu pensando assim, no meio do desbloqueio, falei, cara, vai dar muito errado. Mas dá certo. E para mim foi tão difícil porque o celular queimou no dia anterior, tive que usar o acessório, mas ó, deu certo. Dá bem, né? Não, no começo, assim, quando a gente começa a fazer algo, o tempo todo a cabeça fica falando, vai dar errado, vai dar errado. Porque é algo novo que você está fazendo. E você tem que entender isso. Fez a primeira vez, vai sair ruim, da segunda vez melhora mais, a terceira já fica melhor e vai melhorando a cada vez. Só que vocês precisam começar as coisas. Começar e persistir. Vai persistindo ali no caminho. É bom isso. É bom que dê errado, inclusive. Sabia disso? Se der errado, se der certo de primeira, você não vai saber onde é que você errou. Deu certo. Vai melhorar o quê? Não sabe o que vai melhorar, porque já deu certo. Só que na próxima vez pode dar errado, porque você não sabe onde é que você errou. Agora, quando você faz e você erra, você já sabe, isso daqui eu não posso fazer. Eu tenho que fazer de outra forma. Você vai descobrindo, mês após mês, eu testo estratégias novas para fazer as coisas. E cada mês eu vou pegando, adaptando um pouquinho, vendo uma realidade diferente, sentindo o ambiente. Isso vai me deixando mais sensível para continuar fazendo. Outra coisa que vocês precisam ter, perguntas. Toda reunião eu falo a mesma coisa. Façam perguntas. Eu não sei que pergunta fazer. Faz a que vem na cabeça. O tempo todo, treinem, gente. Treinem a habilidade de fazer perguntas. Treinem porque isso daí vai dar resultado para vocês. Quanto mais curiosos vocês forem, melhor vai ser.
mais resultados vocês vão ter. As pessoas vão acreditar, as pessoas vão entregar aquilo que elas sabem para vocês. É porque o que acontece é que a gente foi treinado para não perguntar. A gente foi treinado para aceitar as coisas como elas são. Quando a gente está crescendo ali, quando a gente é bebê, né? Os pais ficam, fala, fala, fala. Quando a gente é adulto, bom, quando a gente vira uma criancinha ali, entra na fase de perguntar, os pais ficam, para de perguntar, menino. Ah, pai, por que assim? Por que sim? Ou por que não? Entendeu? E a gente é treinado a aceitar as coisas. Na escola acontece a mesma coisa. Ou na fase adulta, quando você pergunta demais, as pessoas querem saber, quando você pergunta demais, as pessoas te interpretam como rebelde. A religião é incrível para fazer isso. O discípulo que pergunta demais, ele é visto como rebelde. Tem que aceitar como o líder está falando, e não é assim. Você pode perguntar. Não tem problema nenhum em fazer pergunta. A Mauricleia perguntou aqui, como fazer o pitch na venda online? Olha, pergunta boa. Seguinte, quem quer aprender aí a fazer pitch de vendas? Meu Deus do céu, não sei se eu ensino isso agora, não. Vamos falar. A ideia é a seguinte, para fazer um pitch de vendas, você tem que saber nos pontos que você precisa tocar. Basicamente isso. Você tem que passar por um processo. Ah, Mauricleia, pode perguntar. Pode falar aí. Tu disse, quem quer aprender a fazer o pitch? E eu botei a mãozinha, eu, né? Ah, sim. Boa. Vamos lá. Para fazer um pitch de venda, você precisa entender uma coisa. Entender o momento de consciência que o pessoal tá, que o público tá. Se o público está em um momento que está muito engajado com o que você está falando, se você já gerou muito valor, o momento do pitch de vendas é ser bem direto na oferta que você está falando. Não precisa enrolar não, tá? É o momento de vender, é o momento de vender. É o momento de entregar gratuito, o momento é de entregar gratuito. Acabou. Não tem problema nenhum com isso. Mas precisam entender que vocês precisam ser sutis. É estilo comercial da Polishop. Eu ficava assistindo o comercial da Polishop e pensando assim, o que esse pessoal faz para poder vender? Como é que eles vendem? E vai gerando desejo. O pitch de vendas ele tem que tocar em duas coisas, no desejo e na dor da pessoa. Tem que tocar nessas duas coisas. No que a pessoa quer muito e onde está doendo muito. Por quê? Porque vai acelerar o processo de decisão. Então, um exemplo do método ativação. Enquanto eu estou falando aqui agora, vou aumentar o nível de consciência de vocês intencionalmente. E eu estou falando que eu estou fazendo isso. Para vocês saberem. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, eu sei que o desejo de vocês, o maior desejo de vocês é cumprir o propósito. É ter resultados, é viver a vida que vocês sonham, é fazer aquilo que nasceram para fazer, é ter aquela sensação de ter prazer na vida. Cara, eu tenho prazer em acordar, em fazer as coisas, em trabalhar, em fazer aquilo que eu nasci para fazer. Eu sei que é isso que vocês querem. Então, eu sempre vou levar vocês a pensarem nisso. E outra coisa que eu faço é tocar na dor. É a ideia de tocar sempre nos bloqueios. Você não vai conseguir prosperar se você continuar com seus bloqueios. E a prova é que eu atrasei resultados de minha vida durante 29 anos por não saber disso. Quando eu descobri o que era bloqueio e aprendi a ir desbloqueando, de lá para cá foram 41 desbloqueios, eu comecei a prosperar. Então, enquanto você continuar apegado com seus bloqueios, segurando esse bloqueio daí, com esse bloqueio de estimação, não querendo soltar ele, não querendo fazer o que você precisa fazer,
você não vai ter resultado. Aqui eu já estou aumentando o nível de consciência de vocês. E olha, que eu estou falando isso daqui de forma intencional. Estou falando abertamente aqui, como é que eu faço. Então, tipo, para você vender seu serviço, seu produto, você não precisa ficar falando. Vai ter turma do Método Ativação dia 3 de junho. Quem quiser participar, me manda. Não precisa. Clica aqui no link e você vai poder comprar. Esquece a palavra compra. Esqueça isso. Seja sutil. Vá mostrando resultados. Enquanto eu estou aqui falando, por exemplo, olha só. Quem já fez aqui o método ativação dessa galera? Levanta a mão aí quem já fez. A Vanessa, a Angélica tá aí, a Sabrina, a Jaque. Tá. Deixa eu ver quem mais. A Manu já fez. Olha uma outra forma de eu vender para vocês. Quem já fez a turma e pode falar aí o que achou, como é que foi a experiência? Vai, gente, vocês que já fizeram, me ajuda a fazer. Eu tô na estrada, pode falhar o sinal aqui, mas foi surreal. Boa. Tá ouvindo? Oh, Eu gostei muito. Tanto é que tô para aprender mais. pode falar, Angélica. Tá bem baixinho. É que esse aplicativo ele fica caindo toda hora pra mim. Eu começo a falar, trava tudo, Caraca, volta. É Vamos bem dar um jeito complicado. nisso. Eu assisto a aula picotando, assim. E se eu mexer na tela, daí Boa, vou resolver isso. o Zoom era melhor. Mas, assim, a ativação foi tão bom que, inclusive, a Jaque, que foi a minha dupla, a gente conectou e conversa até hoje. Toda quinta-feira a gente tem lá nosso horário. Caraca. Fizeram a primeira turma. Angélica, me diz uma coisa. Quando você fez a primeira turma, o que foi que você sentiu mais mudança ali entre o dia que você fez e o período depois, na segunda avaliação? Assim, o que mais pegou para mim é porque quando eu estava fazendo o ativação, eu tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer resultados. Na verdade, são duas dificuldades que eu identifiquei bastante. Uma, reconhecer resultados, e a outra é desfrutar, entendeu? Não consigo. Na verdade, agora que isso já é consciente, eu tenho trabalhado nisso, né, graças à ativação, mas principalmente em reconhecer resultados. Por quê? Porque no último dia, né, que a gente faz o reencontro, cada um veio aí com o seu resultado e eu nem consegui expressar os meus, porque eu ainda tinha essa crença e ela era inconsciente. Ou seja, e eu nem falei, inclusive, eu estava tão travada, eu destravei nesse dia, que eu tinha feito meu primeiro lançamento, eu criei o meu treinamento online, eu estava selecionando meus afiliados, já estava com alunas, eu criei a minha mentoria Pincel de Ouro. Travou de novo, estão ouvindo? Então, Eu criei a minha mentoria, além do meu treinamento do Plante Dinheiro, eu criei a minha mentoria do Pincel de Ouro, né? E para mim, eu não tinha resultado. Eu me emocionei muito quando a resultado. Angélica contou isso. Eu não tinha resultado, e eu não entendia o porquê, e estava matando de trabalhar, e continuava, e eu não via resultado, e estava acordando cedo, fazendo tudo que eu precisava fazer, mas para mim era muito forte que eu não estava fazendo nada. E aí eu fiquei matutando, vocês contando o resultado, e eu fiquei me perguntando, né? Já estava afiada no desbloqueio, por que eu não tinha resultado? Por que eu não tinha resultado? E aí veio muito forte, porque quando eu era criança, eu sou irmã mais velha, então eu tomava conta de tudo, né? Minha mãe ia para trabalhar, eu cuidava dos meus irmãos, eu fazia comida, eu lavava louça, eu limpava a casa. Eu ainda tinha que ir para a escola, tinha que tirar boa nota, não podia ser menos de 10. Era a primeira do quadro de honra. E toda vez que, mesmo que meu boletim tivesse tudo 10, e eu chegava para ela, ela falava, você não fez mais que a sua obrigação. Entendeu?
E aí foi o estalo. Foi que eu falei, é por isso, então não importa o que eu faço, não estou fazendo mais que minha obrigação. Então não é resultado, tudo que eu fiz não é resultado, não é mais que a minha obrigação. Entendeu? E foi muito forte, bateu muito forte, e eu fiquei mal naquele desbloqueio que eu fiz depois, sabe? Foi uma camada da camada, eu acho que foi o desbloqueio mais forte que eu tive. Sim. Olha que doideira. A Angélica tinha um bloqueio com recompensa, não conseguia comemorar resultado. Ela Nem identificou isso, aniversário. nem Eu Nem também. aniversário. aniversário. Inclusive, durante o processo, aí teve meu aniversário também, e eu tinha até, porque eu sempre me escondo no meu aniversário, como a gente já estava ali no clima do desbloqueio, eu fiz meu aniversário na casa da minha mãe, chamei meus amigos, fiz bolo, cantei parabéns e falei, dessa vez não vou fugir. E foi muito bom, porque eu nunca ganhei tanto presente de aniversário. Até Pix eu ganhava. Ó, Até Pix. prosperou. E e antes não, porque eu não gostava de receber presente, não gosto, né? Agora eu gosto, agora eu aprendi, né? Agora eu aprendi a recompensa. Mas eu não gostava de receber presente, não me sentia confortável, entendeu? Foram Boa. vários desbloqueios. Se eu for começar a contar os meus desbloqueios, enquanto eu fiz a ativação aqui, dá 2 dias e a gente não termina. Caraca, que Foram muitos depoimento. desbloqueios. Vocês entendem como é que aconteceu, como é que acontece aqui agora? Aqui é uma outra forma de vender para vocês. Só o depoimento que a Angélica deu aqui, isso já joga o nível de consciência de vocês lá em cima. Caraca, ela teve resultado e destravou ela, foram vários desbloqueios. Ela tinha problema com recompensa, depois disso conseguiu desbloquear, tá tendo muito resultado por conta disso. Conseguiu comemorar o aniversário, recebeu muito presente por conta disso, desse desbloqueio. E aí continua destravando, só que entra uma outra coisa. Ela já aprendeu como é que faz. A E aí, Angélica, mais uma coisinha também, Paulo, deixa eu ativar até um gatilho aí. Gente, tem uma técnica dentro desse treinamento que eu fico até agora nas dúvidas, assim, quando eu lembro da técnica. Gente, que técnica, Paulo? Eu lembro que eu passei assim, foi bem na época da Sexta-feira Santa, né? E domingo de Páscoa, e eu passei assim, flutuando, e eu ficava, meu Deus, eu não conseguia nem comer eu conseguia, eu acessei assim um estado que eu nunca tinha vivido, assim, não tenho como explicar, não tenho como explicar a sensação, mas eu fui voltar dessa técnica, começar, eu nem consegui fazer a outra, nem te contei, né, tem a última ainda depois, eu nem consegui, porque eu fiz a outra, mas eu não tinha nem sentido ela, de tão forte que foi a anterior para mim. E eu fiquei mais de 3 dias naquela técnica aí procurando, transbordando, e chave, gatilho, e nem dormi, não conseguia comer, e eu ficava, meu Deus. Foi muito louco. o pessoal aí, Angélica, já tem que pensar, caraca, eu preciso fazer isso. Vocês entenderam? Eu não falei nada de venda, não falei nada de tipo, entre para a próxima turma. Não fiz isso. Só que eu peço a alguém que fez e teve resultado para dar um depoimento. Isso é muito forte, é uma forma de vender muito forte. Mauricléia levantou a mão aí, pode falar. Não, que eu ia dizer, igual a Angélica, eu também tenho essa mesma questão de eu fazer, mas eu acho que é minha obrigação fazer. Né? Eu não vejo assim como recompensa, eu não costumo comemorar os micro resultados. Eu acho que é obrigação e também cobro, tipo, os íntimos cobrava, né? Agora eu tô tendo uma consciência. Como obrigação também. Tô com as crianças aqui. Mas imagina quanta coisa não destrava na vida da gente por aprender a se desbloquear. Eu tinha bloqueio com o meu aniversário. Esse ano foi o primeiro ano assim que eu intencionalmente comemorei meu aniversário. Inclusive, o pessoal bateu parabéns para mim no meio da reunião. Nossa, fiquei muito constrangido, gente.
aqui numa reunião e todo mundo batendo parabéns e eu assim, parabéns para mim. E bateram parabéns para mim também lá na plataforma. Imagina, todo mundo assim. Eu fiquei muito vermelho, com muita vergonha. Só que foi uma parte também de desbloqueio. E hoje é muito difícil eu ficar envergonhado com algo. Mas só que ali eu fiquei porque estava mexendo em algo para mim, que me incomodava. Então, vocês que têm aí bloqueio com merecimento, ou com aniversário, é recompensa e merecimento. Tem muita dificuldade de receber presente, de receber as coisas. Isso é um bloqueio também, tá? Precisa ser tratado. Outra forma de vocês fazerem um pitch de vendas é o seguinte: a gente já passou por algumas formas aqui que eu estou contando para vocês. Outra forma é eu falando assim: se eu vender um produto, por exemplo, que é no perpétuo, ou até no caso da imersão mesmo, é falar, gente, as inscrições para a próxima turma do método ativação custa R$ 197. Só que não compre agora. Aqui já é sendo mais direto. Não compre agora. Por quê? No dia 27 de maio, eu vou abrir uma condição especial, especialmente para quem está no grupo da Semana da Pressão. Vai ter uma diferença de quem não está, que é o seguinte: vocês vão ganhar R$ 100 de desconto. Vai sair por R$ 97. Os 5 primeiros que comprarem vão ganhar uma sessão de desbloqueio individual comigo. Essa sessão custa R$ 97. Nos 2 primeiros dias, quem comprar vai ter acesso ao grupo privado, que vai ser um grupo VIP. Vai ter esse grupo VIP é um grupo de networking para a gente trocar experiência. Eu vou trazer palestrantes para dentro. Vai ter acesso a uma reunião que a gente vai fazer, que é para parar de procrastinar e ter uma vida mais produtiva. E o desconto. Então, quem comprar, os 5 primeiros que comprarem, vão ganhar uma sessão individual comigo, além dos outros bônus. Nos 2 primeiros dias, quem comprar vai ter acesso ao desconto, que vai ser de R$ 100, vai ficar por R$ 97, e acesso ao grupo VIP, e vai ter acesso também ao aulão que a gente vai fazer, de como parar de procrastinar e passar a ter uma vida mais produtiva. Por que esse aulão? Para você já começar a parar de procrastinar na hora. Tomou a decisão rápido, parou de procrastinar, pronto, ganha a aula. E quem comprar até o 3º dia, eu vou colocar a data lá certinho, vai ter um desconto, que é o desconto de R$ 100, vai pagar R$ 97. A partir disso daí, volta ao valor normal e fica R$ 197. Vai poder continuar entrando e tudo tranquilo, mas quem quiser entrar para depois vai pagar R$ 197 na imersão. Quem quiser entrar para o grupo de networking vai pagar R$ 47. Quem quiser ter uma sessão individual vai pagar R$ 97. E tá tudo tranquilo. E ainda tem a questão de quem quiser participar do aulão que a gente vai fazer, que é como parar de procrastinar e ter uma vida mais produtiva, vai pagar R$ 47 também. Ou seja, aí dá R$ 400. Agiu rápido, vai pagar R$ 97. A turma 2 e a turma 1 não tiveram isso. Qual a diferença de quem vai estar no grupo da Semana da Pressão e quem não está? Quem está no grupo vai ganhar R$ 100 de desconto, que vai ficar R$ 97. Quem não está vai pagar R$ 147, que já é um desconto. Quem está no grupo do desafio vai ter acesso ao grupo de networking num período ali nos 2 primeiros dias, quem entrar nos 2 primeiros dias. Quem não está vai ter que pagar por fora se quiser participar.
entendeu? Então, assim, dessa forma. Aqui já é uma coisa mais direta. Eu tô falando para vocês o que vai acontecer e é bom que vocês aprendam isso. Eu tô falando para vocês o que vai acontecer, eu tô deixando claro do que vai acontecer nesse pitch de vendas, mas eu já tô sendo bem direto. Na hora de entregar conteúdo, você entrega conteúdo, na hora de vender, você vende. Não tenha medo de falar preços. Entendeu? Então, assim, a gente fez aqui 4 formas de vocês. 4? Acho que foram 3, né? 3 formas de vocês entenderem. 3 formas de vocês entenderem como fazer esse processo. A primeira foi sendo bem sutil, mencionando. A segunda forma foi pedindo depoimento de um aluno. E a terceira forma foi sendo direto no que você, na sua oferta. E vocês precisam saber dosar entre elas. Deixa para ser mais direto para a oferta quando estiver mais próximo. Se vai ser daqui a um mês o que você vai fazer, passa ali 20 dias só entregando conteúdo, sem preocupar em vender, porque senão fica muito cansativo. Agora, nos 10 dias finais, você já bota pressão. Pode falar todos os dias. Porque aí vai ser só um momento, a pessoa vai entender que não é todo o tempo que você está vendendo. São em momentos. Percebam como o Pablo faz. O Pablo não fica o tempo todo vendendo. Não, ele só fica entregando conteúdo. Entrega, entrega, entrega. Na hora de vender, ele vende. E aí é nessa hora de vender que todo mundo fica chateado. O Pablo só quer vender, só quer vender. Não, ele entrega muito mais no gratuito. Só porque na hora de vender, ele não tem pena de vender. Ele vai para cima com tudo. Vocês precisam saber disso daí também. Paulo, Oi. ouvindo você falar aí, eu comecei a entender onde está o meu bloqueio já. Porque eu Conta tenho aí. dificuldade nisso aí, na venda, né? Já falei para você várias vezes. E como que você faz, assim, para ter essa confiança de vender, acreditando que o que você. Agora você já tem o depoimento, mas sem ter o depoimento. Como você consegue ter essa confiança para vender, assim? Que eu acho que é isso que eu. Tá. A confiança para vender, gente, ela vem do seguinte: você tem que confiar mesmo naquilo que você entrega. Se você não confia naquilo que você vende, que vai dar resultado, não venda. Não venda. Porque você vai se queimar. Você vai ser visto como uma pessoa que só quer dinheiro. No meu caso, quando eu fiz a primeira turma da ativação, qual era a minha confiança? Eu confiava. Eu sabia, eu tinha resultado. Cara, eu já tinha feito muito desbloqueio em mim. Já tinha desbloqueado muita coisa. E eu já sabia desbloquear as pessoas também. Eu falava, não, eu sei fazer isso. Possa ser que dê errado por fazer uma reunião com tanta gente. Mas eu já sei fazer isso. Então eu tenho esse resultado. Para mim já era o ponto de segurança ali. E outra coisa foi, cara, eu não quero enganar ninguém. Eu vou entregar o que eu prometo. Se eu tenho certeza que eu vou entregar o que eu prometo, eu tenho que vender. Porque eu estava falando com a Jaque hoje de manhã, o seguinte, na turma 1 do método ativação, eu dei o acesso para 4 pessoas. Adivinha quem foram as pessoas que não fizeram? As 4 que eu dei o acesso. Então, por que que eu tenho que cobrar? Porque a pessoa vai ter um compromisso com ela mesma, porque quando você paga, você quer usar o dinheiro que você investiu. E quando você cobra, você está trabalhando seu merecimento. Cara, eu estou fazendo isso daqui, mas não estou fazendo de graça. Eu tenho que dedicar tempo. Eu tenho que investir tempo. Eu tenho minhas contas para pagar. Eu tenho, no meu caso hoje, eu tenho uma equipe para pagar. A minha mudança de preço foi por isso. Eu falei, cara, eu tenho uma equipe para pagar. Eu tenho uma social media, eu tenho uma designer. Eu estou começando agora a investir em tráfego. Eu tenho que pagar isso.
São investimentos mais altos. Se eu não tiver dinheiro de onde tirar, eu não tenho como entregar um conteúdo melhor. Eu vou sempre fazer meia boca. E aí você começa a pensar nisso. Não, eu mereço isso. Isso daqui que eu estou fazendo exige suor. Enquanto a gente está fazendo essa reunião mesmo aqui, eu estou abrindo mão de estar com minha mulher. Estou abrindo mão do tempo da gente. E eu tenho que ser pago por isso. Entendeu? Então, quando você começa a pensar assim, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso cobrar porque é bom para todo mundo, você tira aquele peso de não posso fazer. Olha aqui, deixa eu ver, Daniel falou, invista em garantias de 30 dias mais bônus para complementar. Garantia é uma boa, dá uma garantia. Fazer o MVP é perfeito, gente. Na primeira turma que eu fiz, eu cobrei bem baratinho, porque se desse errado, a pessoa ia ter recebido já mais do que o que eu tinha prometido. Então, cobrei bem baratinho ali. É uma coisa que eu sempre falo, vai começar, começa cobrando baratinho. Tem gente que quer fazer algo e já quer cobrar um valor altíssimo. Não faz isso, não. Faz ali um negócio para testar, entrega. Depois que você se garantir, tiver os primeiros resultados, aí você aumenta o preço. Quer fazer um curso? Faz um curso cobrando R$ 47. Ah, mas é muito barato, meu curso vale 1.000. Mas você precisa primeiro ter depoimento, você precisa primeiro ter mais confiança de que você vai dar conta de entregar, você precisa fazer volume de gente na sua turma, para aquelas pessoas confiarem em você, entendeu? Então é tudo assim, pensando não só no dinheiro. Tira a cabeça do dinheiro e joga a cabeça lá no futuro. Se você cobrou, sei lá, R$ 47 e você vendeu para 100 pessoas, você vai pensar assim, mas essas pessoas não vão me pagar de novo. Tá bom, mas depois que você validou seu método, quem é que vai te impedir de cobrar mais caro? Mas aquelas 100 pessoas, tá, mas tem, deixa eu ver, acho que tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Deixa eu procurar aqui. População brasileira. 214 milhões de brasileiros. Tá se apegando só a 100. Tem muita gente para você vender, tem muita gente querendo comprar aquilo que você, a transformação que você tem. Entendeu? Então faz isso daí. Faz pelo volume só. Quando você tem muito volume, as pessoas começam a te procurar mais, porque elas entendem. Isso daqui que essa pessoa está vendendo é bom. Então joga seu produto, o preço lá embaixo mesmo. Agora não dê de graça, não. Quando você dá de graça, você não validou se as pessoas estão dispostas a pagar. Você só fez de graça. Tem que cobrar. Vocês têm que cobrar pelo que vocês fazem. É justo com vocês mesmos. E aí entra uma outra coisa também que a gente faz, que eu gosto de fazer com essas tarefas, é recompensa. Porque quando a gente não consegue cobrar, a gente está com bloqueio de recompensa. Bloqueio de recompensa é muito complicado, porque a gente não sente que a gente merece. Então tem que se recompensar. Por isso que a gente faz as tarefas e eu falo, tem que comemorar isso daí, você conseguiu fazer as tarefas. Vai chegar no final da semana, a gente vai ter um momento de comemoração por ter feito as tarefas. Entendeu? Então é para gerar aquele senso de, cara, eu estou sendo pago pelo que eu fiz, eu estou me recompensando por ter feito as tarefas da semana. Fechou, gente? Caraca, que doideira! Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Uai, como é que faz para subir esse emoji aí, gente? Tem aqui, ó, na opção chat. Aqui, ó. Ai. Pô, esse daí para baixo não, pô, tem que ser para cima aqui. Show. Boa. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas deixa eu encerrar aqui, a gente vai para outra parte. É isso, alguém tem mais alguma coisa para fazer?
Alguma coisa para fazer? Alguma pergunta para fazer? Então, fechou, seus reinantes. Tamo junto e nos encontramos na reunião de amanhã. É nóis!